Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar os seguintes conteúdos, que são relações trigonométricas fundamentais e identidade trigonométrica. Então, vamos começar pelas relações. As relações fundamentais da trigonometria são igualdades por meio das quais é possível relacionar as razões trigonométricas básicas, que são elas: seno, cosseno e tangente. Então, nós iremos estudar as seguintes relações, que são essas 5 apresentadas aqui. Eu recomendo que vocês dêem um pause no vídeo e copiem essas relações numa folha, porque depois, no final do vídeo, nós iremos realizar 2 exercícios. E se vocês tiverem anotado, pode ser mais fácil para visualizar o exercício que nós iremos realizar. Então, as seguintes relações que nós vamos estudar são a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tangente de x igual a seno de x dividido pelo cosseno de x, cotangente de x dividido pelo cosseno de x, cotangente de x é igual a cosseno de x dividido pelo seno de x, a secante de x, que ela vai ser igual a 1 dividido pelo cosseno de x, e a cossecante de x, que ela vai ser igual a 1 dividido pelo seno de x. Então, eu vou mostrar cada uma dessas relações no círculo trigonométrico, em exceção a primeira, que é essa, a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que além do círculo trigonométrico, eu vou mostrar ela no triângulo retângulo, tá? Então, no triângulo retângulo, nós aqui temos um triângulo com catetos, os catetos B e C é a nossa hipotenusa, que é o H. Então, lá no Teorema de Pitágoras, que vocês já estudaram, vocês vão lembrar que diz que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a H ao quadrado. Ou seja, os catetos ao quadrado serão igual à hipotenusa ao quadrado. Então, eu peguei essa informação e vou dividir tudo por h ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado dividido por h ao quadrado, mais c ao quadrado dividido pelo h ao quadrado, igual a h ao quadrado dividido por h ao quadrado. Então, tudo isso daqui, aqui embaixo, eu apenas reescrevi de uma outra forma. Eu coloquei em evidência b dividido por h, né, entre parênteses, ao quadrado, mais c dividido por h, entre parênteses, ao quadrado, igual a 1, porque h ao quadrado dividido por h ao quadrado vai ser 1, né? Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Então, aqui marquei um ângulo no nosso triângulo retângulo e eu vou chamar esse ângulo de x. Então, porque vocês já estudaram, se lembra? O que era o seno? O que é o seno? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o que é o seno de x? O seno do nosso ângulo x. Vai ser o cateto oposto, b, dividido pela hipotenusa, que é h. Então, seno de x é igual a b dividido por h. E o cosseno? Cosseno de x. Cosseno de x é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de x igual a c dividido por h. Então, aqui que a gente já tinha reescrito, né, de uma outra maneira, agora eu posso reescrever novamente, só que de outra maneira. B dividido por H é a mesma coisa que seno de x, só que vamos lembrar que aqui também está ao quadrado, então vai ficar seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, porque cosseno de x é a mesma coisa, né, que C dividido por H, igual a 1. Agora, essa mesma relação, só que no círculo trigonométrico. Então, aqui eu marquei um ponto, né, no nosso arco, e eu vou chamar esse ponto de x. Eu vou refletir esse ponto no eixo das abscissas, onde a gente vai ter o nosso cosseno de x. Então, aqui em azul, marcado, é o tamanho do nosso cosseno de x, né? E também eu vou refletir esse ponto x, só que no eixo das ordenadas, onde a gente vai ter o nosso seno de x. Então, onde é que está em azul aqui é o tamanho do nosso seno de x. Então, tracei um segmento saindo da nossa origem, né, até o nosso ponto x. O nosso segmento vai ter tamanho 1, porque lembram que
o raio é 1, né? Então, veja que agora nós temos um triângulo retângulo aqui, tá? Então, mesma coisa que nós vimos lá no triângulo retângulo, podemos ver aqui, ó, cosseno de x ao quadrado. Aqui é seno de x, né, porque é o mesmo tamanho, ó. Então, cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado vai ser igual a 1. Então, aqui está colocado, só que aqui 1 está ao quadrado, né, que é 1 igual a 1 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Vocês lembram lá na Teorema de Pitágoras? Aqui apenas simplifiquei, tá? Então, a próxima. A tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, aqui eu marquei um ponto no nosso arco, que eu vou chamar ele de x. E aqui em verde é o nosso eixo da tangente, que quer dizer, é o eixo que tangencia o nosso círculo. Então, também desenhei um segmento partindo da nossa origem, né, 0, 0 aqui, que vai passar pelo nosso ponto x no arco e vai chegar até o eixo que tangencia o nosso círculo. Então, refletir esse ponto x no nosso eixo das ordenadas, e aqui em azul nós vamos ter o tamanho do nosso seno de x. E também refletir no nosso eixo das abscissas, onde a gente vai ter aqui o tamanho do nosso cosseno de x. E aqui, o nosso tamanho da nossa tangente de x. Veja que nós temos agora dois triângulos retângulos semelhantes, ou seja, eles têm os ângulos iguais internos. Então, a tangente de x, a gente pode escrever nela de outra forma. É a mesma coisa, só que aqui não está aparecendo o 1, né? Que a gente não é obrigado a aparecer o 1 aqui, mas a gente sabe que tem. Então, tangente de x está para 1. Então, tangente de x está para 1, né? Que aqui é 1, vale 1, o raio. Assim como seno de x está para cosseno de x. Então, é isso. A cotangente. A cotangente eu marquei aqui, ó, um ponto x no nosso arco e tracei um segmento que vai passar pelo nosso ponto x até a linha até o eixo da cotangente, tá? Então, esse espaço aqui, esse tamanho, vai ser o tamanho da nossa cotangente de x. Então, a cotangente de x, ela vai ser igual ao cosseno de x dividido pelo seno de x. Ou cotangente de x igual a 1 dividido pelo tangente de x. Que na hora, se tu for realizar o exercício, talvez usar essa forma de escrever pode facilitar. Então, temos essas duas formas. A secante e cossecante. Então, marquei um ponto x aqui, né, no nosso arco. Tem um ponto L no nosso eixo das ordenadas e um ponto M no nosso eixo das abscissas. Então, tracei um segmento que vai passar por esses 3 pontos. E o que vai ser nossa secante? Vai ser este espacinho aqui. Esse é o tamanho da nossa secante de x. E aqui o tamanho da nossa cossecante de x. Então, a secante de x ela é igual a 1 dividido pelo cosseno de x. E a cossecante de x ela é igual a 1 dividido pelo seno de x. Identidade trigonométrica. São equações que envolvem funções trigonométricas e que têm por objetivo identificar a igualdade da função apresentada na direita com a função mostrada na esquerda da igualdade trigonométrica. Então, agora nós temos aqui uma expressão e eu tenho que comprovar a identidade. A gente tem que ver se 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente realiza essa expressão e verifica se este lado é igual a 1, tá? Então, o primeiro passo é tudo que eu puder escrever em função do seno e do cosseno, né? Eu vou fazer isso. Então, agora nesse momento, se vocês tiverem copiado lá no início,
vai facilitar para vocês para poderem visualizar aqui junto comigo o exercício, tá? Então, vamos lá. Então, eu apenas copiei, né, 1 mais cotangente ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x. Então, apenas reescrevi de uma outra forma. Vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Apenas copiei. É igual a 1. Então, realizei o MMC entre seno ao quadrado de x e 1, tá? Que aqui tem um 1 aqui embaixo. Então, o MMC entre esses dois vai ser o próprio seno ao quadrado de x. Então, seno ao quadrado de x dividido pelo 1 aqui que está embaixo, né? É seno ao quadrado de x, vezes 1, termo de cima, vai ser seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Uma vez cosseno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Então, ficou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, dividido pelo seno ao quadrado de x. Copiei apenas, né, vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, lá na nossa primeira relação, dizia que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, tudo isso daqui eu só substituí por 1, que é a mesma coisa. E copiei o termo de baixo, que é seno ao quadrado de x. Mais, quer dizer, vezes seno ao quadrado de x. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Porque, de novo, se lembram que a nossa primeira relação diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Então, eu peguei essa expressão e subtraí menos cosseno ao quadrado de x de ambos os lados. Então, vai ficar de um lado, vai ficar seno ao quadrado de x igual 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, isto é igual a isso, tá? É igual a 1. Então, aqui realizei a multiplicação, né? 1 vezes seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x vezes 1, né? Que tem aqui, tem o número 1 aqui. É seno ao quadrado de x. Então, ficou seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é igual a 1. É igual a 1, né? Porque seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Então, ficou 1 igual a 1. Então, comprovamos que a nossa identidade é verdadeira. Então, 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, chegamos ao final. Aqui eu só coloquei de novo para vocês verem, tá? É a mesma coisa que aqui em cima. Então, mais uma. Tangente de x mais cotangente de x é igual a tangente de x vezes cossecante ao quadrado de x. Vamos realizar esta para ver se é igual. Então, tangente de x eu só reescrevi, né? De uma outra forma. Escrevi em função do seno e do cosseno. Então, tangente de x é a mesma coisa que seno de x dividido pelo cosseno de x. A cotangente de x é a mesma coisa que cosseno de x dividido pelo seno de x. A tangente, coloquei aqui de novo, né? E a cossecante ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 dividido pelo seno ao quadrado de x. Então, ficou, eu reescrevendo, né? Essa nossa expressão vai ficar seno de x dividido pelo cosseno de x mais cosseno de x dividido pelo seno de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x vezes 1 dividido pelo seno ao quadrado de x. Então, primeira coisa, dividi aqui, né? Cortei. E reescrevendo, né? Este lado da expressão eu apenas copiei. Vai ficar 1 aqui e aqui só seno de x, tá? Então, ficou seno de x dividido pelo cosseno de x mais cosseno de x dividido pelo seno de x é igual a 1 dividido pelo cosseno de x vezes 1 dividido pelo seno de x. Então, realizei o MMC entre cosseno de x e seno de x. O MMC entre esses dois
é cosseno de x vezes seno de x. Então, cosseno de x vezes seno de x dividir pelo cosseno de x. Vai ficar seno de x. Seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Novamente, peguei o termo aqui, vou dividir por esse e multiplicar por esse. Então, vai ficar cosseno de x vezes seno de x dividido pelo seno de x é cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Então, aqui eu só realizei a multiplicação, que ficou 1 vezes 1 é 1. Cosseno de x vezes seno de x vai ficar cosseno de x vezes seno de x, tá? Então, nessa expressão ficou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x vezes seno de x. É igual a 1 dividido por cosseno de x vezes seno de x. A gente viu lá na nossa primeira relação, né, que dizia que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, eu só substituí isso daqui por 1, porque é a mesma coisa, né? É uma igualdade. Copiei o termo de baixo, cosseno de x vezes seno de x. É igual a 1 dividido por cosseno de x vezes seno de x? Isso é igual a isso? É, né? Então, chegamos ao final da nossa identidade trigonométrica e comprovamos que ela é verdadeira. Então, aqui é só, de novo, a nossa identidade, né? Como aqui no início estava com um ponto de interrogação, só para mostrar para vocês que isso realmente é este termo é igual a esse. Então, tangente de x mais cotangente de x é igual, sim, a tangente de x vezes cossecante ao quadrado de x. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima.